Olá, muito bem, boa noite a todos e a todas. Estamos dando início a mais um De Frente com Coxinha. Hoje, terça-feira, dia 16 de março de 2021. Que bom que você já está aí, está nos esperando, né? Já passamos aí o fim de semana divulgando essa live de hoje. E quero aqui desde já pedir para você compartilhar nossa live, curtir, comentar. Você vai lá no nosso canal no YouTube, De Frente com o Coxinha. Vai lá, se inscreve, ativa o sininho. E também você vai lá na nossa página do Facebook, que é o De Frente com Coxinha, ou no meu perfil pessoal, Luciano Coxinha. Quebrando um pouco do nosso protocolo, nossa live de hoje será remota. Iremos passar uma temporada de lives remota devido ao grande índice de mortes aí cometido pelo Covid, onde também um grande número de infecção e eu creio que você que está nos vendo agora, você já deve ter perdido algum amigo, algum ente querido aí. E então fizemos uma reunião aqui com toda a nossa equipe e resolvemos fazer de maneira remota. Até os nossos convidados também estão concordando nessa maneira de entrevista. E hoje eu convidei duas pessoas que já estiveram aqui comigo. Um deles é o Indris Felipe, ele que é colunista político, comentarista, colunista político, e também o professor e escritor Arlindo Caboclo, que eles estão aqui já comigo. Deixa aqui, vocês vão me perdoar porque eu hoje, a partir de hoje, vou ser o apresentador, operador, né? Vou fazer de tudo um pouco, né, para já evitar o contato, já que essas lives são realizadas aqui em minha casa, né? Então vamos toda live ser dessa maneira, até dar um freamento aí nesses casos do Covid, tá bom? Então deixa eu já mostrar aqui meus convidados, né? Dar uma boa noite já para eles aqui. Pronto, aqui ó. Do meu lado esquerdo de quem tá vendo, eu acho que é Arlindo Caboclo e o Indris Felipe. Boa noite, professor Arlindo. Mais uma vez eu quero lhe agradecer a sua disponibilidade de estar conosco aí para mais uma live entrevista, que é o mesmo formato que você faz, né? Que é essas lives de entrevista. Boa noite. Para mim é um prazer tê-lo aqui comigo no De Frente com Coxinha. Boa noite, Luciano. Boa noite ao Indris também. E uma boa noite especial aos nossos telenautas. Uma boa noite especial e vamos conversar os temas. E agradecer mais uma vez pelo seu convite. Ok, para mim é um prazer tê-lo aqui comigo. Professor também, Indris Felipe, seja bem-vindo mais uma vez, obrigado por ter atendido o nosso chamado aí. Quero dar uma boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo ao vivo, aqueles que estarão nos assistindo posteriormente, ao nosso amigo Coxinha, ao grande Arlindo Caboclo, que tem desenvolvido um excelente trabalho junto ao Ciclado, e mandar um grande abraço a toda a nossa audiência que tem sido nas terças-feiras nesse excelente programa. Vamos estar juntos aqui conversando sobre vários temas de interesse da população, não só de Santa Rita, mas da grande João Pessoa, que tem nos acompanhado. E reservamos um tema bem pertinente para hoje, para a nossa conversa de hoje, que é justamente essa pandemia sobre o Covid. E para a gente começar a debater um pouco desse assunto, eu quero começar com o professor Arlindo. Professor Arlindo Caboclo, que balanço você faz aí desde o início dessa pandemia, a nossa gestão atual aqui da Prefeitura Municipal de Santa Rita? Qual o balanço que você faz das ações que tem feito essa Secretaria de Saúde do município de Santa Rita? Luciano, nós já estamos vai completar um ano, mais de ano de pandemia,
E o que nós vemos é diversos erros administrativos, seja no âmbito nacional, seja no âmbito estadual, e aqui em Santa Rita não foi diferente. Ações ineficazes e muitas vezes também falta de ações da prefeitura, muito dinheiro e muita política envolvida nessa pandemia. A gente viu que se demorou a fazer barreiras. Depois que fizeram algumas barreiras, foi feito de forma ineficaz. Fazia durante o dia, quando era à noite, essas barreiras não eram mais feitas. Deu uma diminuída na pandemia e essas medidas não continuaram. A prefeitura, vamos falar diretamente aqui na prefeitura, a prefeitura foi ineficaz. Não fazia se cumprir as medidas. A gente ia nas lojas. Inicialmente as lojas tinham uma quantidade limitada de pessoas entrando. Depois foi se afrouxando e ao Deus dará. Bancos tinham o álcool em gel, mas eu cheguei aí no Brasil e não tinha álcool em gel para você fazer a higienização das mãos. Então, um sucessivo erros que vem desde o início em todos os âmbitos. E aqui na prefeitura, aí, depois que a segunda onda retomou, voltaram novamente aquelas medidas que não deveriam ter sido cessadas. Deveriam ter sido continuadas e a prefeitura não manteve essas ações. E dinheiro vem, mas a gente ainda não vê essas medidas mais efetivas e contínuas aqui em Santa Rita. A Câmara que o secretário de Saúde presta esclarecimentos e, no entanto, a bancada do prefeito barra essa ida do secretário de Saúde a prestar esclarecimentos à nossa população. Então, Luciano, são erros sucessivos. São erros sucessivos que vêm acontecendo e quem vem sofrendo é a população. Endres, qual a sua opinião aí, a análise que você faz das ações do Covid da Prefeitura Municipal de Santa Rita, aqui na cidade? Bem, Luciano, no âmbito rural, em especial na nossa cidade, percebido a falta de técnicos que elaborem no projeto. A prefeitura fica na espera de órgãos como o Estado e o governo federal despachar decretos, como normas, e assim como o plano de vacinação, também fazer aquele velho procedimento de copiar e colar o plano, só tirar ali o timbre da instituição. E a gente percebe nitidamente que há esse atropelo justamente nessa carência de técnicos e pessoas capacitadas que desenvolvam projetos voltados justamente à demanda. O governo federal, desde o dia 15 de março do ano passado, tem liberado sucessivos volumes de dinheiro para todos os municípios brasileiros. Em contrapartida, ele tem solicitado que esses municípios disponibilizem projetos, onde um desses projetos eles iriam desenvolver a forma que deveriam gastar esse dinheiro. Em Santa Rita, a gente observa muitas vezes essa carência, haja vista que os cargos que deveriam ser preenchidos por pessoas que desenvolvam isso, preenchidos a critérios políticos ou de contrato. Então, essas pessoas, elas terminam ocupando esses cargos sem ter o mínimo de critério. E aí existe essa sucessão de apelos, né, que tem justamente gerado isso, e tem sobrecarregado a demanda da Grande João Pessoa, porque como Santa Rita, Cabedelo e Bahia não tem UTIs, nem hospitais próprios para esse tipo de demanda, termina levando para a cidade de João Pessoa. E quando essas cidades mesmo não têm adotado os critérios, né? Então, no total, existe aí a amálgama de três coisas: pouca transparência, critérios técnicos devidos e justamente a operacionalidade rápida de ações que a prefeitura deveria desenvolver. Muito bem, eu vou deixar aqui aberto para a gente que quiser fazer alguma intervenção, tá bom? Então vai ficar todos os três microfones abertos.
deixa eu fazer um adendo na sua fala aqui. Se não fosse o governo do estado, e eu digo a Prefeitura Municipal de João Pessoa, eu acho que iria haver uma carnificina nessas cidades aqui da área metropolitana. Porque Cabedelo não tem, Santa Rita não tem, Bahia não tem UTI, não tem um hospital que cuide disso, da Covid. E lá, no início, o governo do estado implantou aqui no metropolitano o hospital de campanha. E muita gente já tem questionado por que o governo do estado retirou aquele hospital de campanha. Porque na época estava montado lá e estava ocupando 2 pessoas com Covid, quando deu uma baixa. Então não vai pegar uma estrutura do estado, o estado alugar uma estrutura daquela, que foi muito dinheiro, foi em torno de 1.300.000, em média, isso, para colocar lá à disposição, para ficar. O poder público está pagando sem ter ninguém. E infelizmente houve o final de ano aí, houve a política em si, as eleições, em seguida, finalzinho de ano, o veraneio e agora o carnaval, e está em um verdadeiro colapso na saúde. Mas deixa eu fazer aqui E não será só na saúde, né? A gente vai colapsar em serviços como até mesmo de sepultamento, né? Porque os cemitérios municipais de Santa Rita já sofrem um gargalo de sobrecarga, né? Não existe nem áreas mais para enterrar. Então, imagine aí, esse gargalo vai vir, e até agora, com 1 ano, não houve a preparação nem mesmo dessa questão para cemitérios públicos. Windrus, eu fico imaginando o que seria do povo de Santa Rita se não fosse a UPA de Tibiri. Se não houvesse essa UPA, exatamente. Isso já vem se arrastando já há um bom tempo. Se não fosse a UPA, numa entrevista comigo, o Carlos do Adesivo, ele trouxe para mim o número de atendimentos. E impressionante a quantidade de pessoas que atendem a UPA de Tibiri. Então, se não fosse o governo do estado investindo na saúde em Tibiri, eu digo em Tibiri que eu digo assim, porque está lá em Tibiri, mas em Santa Rita. Então, o que seria assim, Luciano, Sim. Na verdade, quando você fala na região metropolitana, esses prefeitos dessa região, também eles aproveitaram essa deficiência, e já antes esses municípios carreavam para a região metropolitana, e na verdade eles fecharam os olhos. Não, o que acontecer aqui no município eu levo para a capital e o governo do estado tome conta. Então, na verdade, eles fecharam os olhos para isso. É verdade. Pronto. Tibiri tem ali o centro de reabilitação, que hoje o prédio na época foi o ex-prefeito Reginaldo, juntamente com o deputado Manuel Júnior, que conseguiu aquela obra ali. O atual prefeito inaugurou, mas hoje funciona com funcionários do estado ali, que é aquele centro lá é para atendimento infantil, mas os médicos, os enfermeiros são todos do estado, todos bancados do estado. Então, eu não tenho nenhuma procuração para defender o governo do estado, não trabalho no estado, não ganho dinheiro do estado, nada. Mas, se você ver, se não fosse o governo do estado em Santa Rita, o povo de Santa Rita tá ruim. Porque aqui em Santa Rita, se vocês tiveram algum conhecimento de alguma UTI que foi implantada do ano passado para cá, eu não estou sabendo. Vocês estão sabendo que tem alguma UTI em Santa Rita? Foi implantado pela atual gestão? Não, né? A promessa hoje que tem sido alardeada é justamente a chegada desses 10 respiradores. E vão para onde? Onde não existe um plano de distribuição, né? Aonde é que eles vão ser alocados, né? Eu vejo hoje que existe muito marketing em cima de ações pontuais, né? Por exemplo, se faz ali uma tiragem de testagem na Feira Livre, na praça, e aí faz aquilo como um grande ápice dessas ações. Na verdade, deveria estar sendo realizado justamente 3 frentes. A frente da divulgação, que hoje não existe. A gente não sabe as vacinas que estão sendo dadas no município de Santa Rita.
nenhum nome de quem está recebendo essa vacina. A segunda deveria ser justamente a de profilaxia, com a distribuição de EPIs e campanhas justamente com a instalação de barreiras sanitárias. E a terceira deveria ser justamente de ações de socorro e emergência, né, onde esses hospitais vão estar melhor equipados para atender e desafogar até mesmo a UPA, né? Não alarde o hospital infantil, que não é um pronto atendimento, para ser um hospital, segundo a legislação ele exige uma quantidade determinante de leitos, que lá não terá, né? Já deveria ter sido realizada, era uma promessa para ter sido cumprida desde o início da gestão. E está lá o prédio agora parado, as obras, né? Não sei como é que está o andamento daquilo ali. Justamente a população de Santa Fé esse gargalo, né? A policlínica hoje atende de Iberê, ela tem feito justamente planta quadra que é automática. Você chega, é atendido de modo automático com 3 perguntas básicas, o médico lhe dá o atestado e despacha, né? Você vai na farmácia, não tem remédio, né? Os remédios básicos como vitamina C, D não existem, né, nas farmácias. E aí a gente fica justamente nesse, né, perdido, né? É louvável essas ações que têm chegado nas comunidades, mas elas têm sido pouco efetivas porque aprendendo contabilizando. E a gente tem mais essa contabilização mais divulgada, né, dentro da Santa Rita. Professor Arlindo. O que me estranha, Hidros e coisa, é a falta de ação da Câmara Municipal, principalmente dos vereadores no tocante a esse combate mais efetivo. A gente vê 1 ou 2 vereadores buscando isso, mas nós temos 19 vereadores. Então, esses vereadores deveriam estar preocupados com essa falta de ação do governo municipal. Mas há uma leniência completa. Inclusive, eles fazem propaganda exatamente dessa ineficiência do próprio governo. Eles, como o Hidros falou, ações pontuais, mas a gente vê alguns vereadores colocando nas redes sociais como se fosse uma ação efetiva de combate. Essa testagem já deveria ter acontecido lá desde o início, com a quantidade de pessoas que estavam sendo contaminadas, para ter um diagnóstico real da nossa população. E não do jeito que eles estão fazendo, joga numa praça para tirar foto, e a maioria dos nossos vereadores embarcando nisso. Não sei se tem algum compromisso, se estão amarrados em alguma coisa, mas é uma linha completa. Mas esses vereadores, pela essa leniência, e o próprio governo municipal, eu acredito que eles vão pagar um preço futuramente, um precinho muito caro. A população vai cobrar. As pessoas que tiveram entes queridos falecidos pela Covid, pela ineficiência do próprio município, vai cobrar futuramente. Então, acho que esses vereadores deveriam retomar essas ações, mesmo que seja da bancada de situação, e cobrar do gestor, ações. E não apenas bater palmas e tirar tudo de umas ações pontuais que estão acontecendo. Inclusive, abrindo até um apêndice aqui, né, o presidente da Câmara Municipal de Santa Rita vai até baixar uma regulação no acesso de qualquer pessoa, caso a não ser funcionários e vereadores, né, justamente visando barrar a contenção do vírus. Mas mais do que isso, deveria ser justamente pela bancada de base, principalmente, essas ações concretas, né? Pedir a transparência da aplicação de vacina, pedir justamente que essa população ela venha assumida, né? Porque não só tem a questão da doença, também tem o socorro de assistencial, que a verba tem chegado, né? Justamente para isso, a verba para a Secretaria de Ação Social, justamente para equipar o trabalho, atender a população de alta vulnerabilidade na rua e suprir justamente a segurança alimentar dessas famílias de alta vulnerabilidade. E a gente não tem observado isso aí também, né? Pelo contrário, a Câmara ela tem feito justamente vista grossa a esse tratamento que tem acontecido, né? É a primeira grande bola fora que a Câmara, que começou tão bem, tem dado. Muito bem, deixa aqui abraçar algumas pessoas que estão nos
nos vendo, nos assistindo aqui. José Carlos Tavares, Jair Norberto, Tenente Jair, tá por aqui. Daqui a pouquinho, o Cipuada Nordestina, o professor Arlindo publicou algo hoje sobre o Tenente Jair. Foi uma cipuada. Foi uma cipuada, Arlindo? Teve uma cipuada hoje? Foi uma cipuada. O Tenente Jair mereceu essa cipuada. Daqui a pouquinho você relata essas... Sim? Daqui a pouco... Ele mereceu essa cipuada por fato falho na relação. Sim, pronto. Daqui a pouco você relata essa cipuada. Marcos Ferraz, ele despresente, que é o cavalo. Renato, o nosso YouTube caiu. Depois, após live, eu publico lá no YouTube. Tá bom? Caiu. Não tava inconstante lá no YouTube. Marcos Ferraz está dizendo que tem um ventilador abanando o som. Isso é bem de Indris. Né, Indris? Tem um ventilador. Vamos verificar aqui. No som aí. Deixa eu ver. Deixa eu aqui pronto, daqui a pouco eu volto com eles. Deixa eu ver aqui, que mais? José Carlos, verdade, poderia ter um calendário, cronograma para a vacinação contra o Covid em Santa Rita, ser mais transparente, realmente está faltando transparência, não sei se é na comunicação, ou se não estão passando para a comunicação, até mesmo eu conheço uma pessoa lá da comunicação, que é competentíssimo, conheço o trabalho dele e não sei o que está faltando. Não sei que ele era para estar dando um show. Eu acho que ele está sendo engessado lá, viu, Arlindo? Deixa eu botar Arlindo aqui. Eu acho que ele está sendo engessado lá, porque o camarada que eu conheço, cara super profissional, e não estão divulgando nada mais. Não estão divulgando mais nada na comunicação de Santa Rita. Não sei se não estão deixando ele trabalhar. Deixa o rapaz trabalhar. Mas, Luciano, dá carta branca para ver que dá show. Sim? Se ele é um super profissional, ele está sendo ineficiente em aceitar algumas situações. Isso é verdade. Se eu tivesse numa secretaria dessa, eu não me desse liberdade, eu já tinha pedido para sair. Porque, queira ou não, é o meu nome que está em jogo. A população sabe que eu estou lá prestando serviço. Se eu não estou... não quer deixar eu trabalhando, então tchau. Marcelo Ferraz. E aqui, Luciano, continua... E aqui só que continuando, Luciano, sim, não é uma crítica sua, é uma crítica ao profissional e ao servidor público que está nessa pasta. Sim. Marcelo Ferraz, são poucos os profissionais da imprensa que têm coragem de falar a verdade, é verdade. Paulo Josafá, boa noite, Luciano e aos entrevistados, que é o delegado Paulo Josafá, sempre nos acompanhando. Doutor Paulo, um grande abraço, um grande amigo. O Supremo Tribunal tirou do presidente os poderes de combate ao Covid, deixando os estados e municípios a responsabilidade. Mas, infelizmente, eles não estão fazendo sua parte. Mesmo o governo federal enviando recursos para os mesmos, eles não estão fazendo nada, apenas mandando o povo ficar em casa. Isso é a colocação de Marcelo Ferraz. Ele ainda fala mais aqui, onde eles podiam ao menos distribuir ivermectina e azitromicina para a população que no início dos sintomas tem efeito positivo. Luciano, só complementando, sim. Só complementando essa fala aí do nosso telenauta, que ele fala da questão que o STF suprimiu as ações do governo federal, mas ele não suprimiu a questão do governo federal coordenar ações nacionais. Infelizmente, o governo federal ele não fez essa coordenação das ações. Então, o Supremo não tirou essa ação do governo federal. E quanto a esses tratamentos precoces, quando ele fala de ivermectina, o próprio laboratório diz que é ineficaz para o combate à Covid. E nenhum outro país utiliza a cloroquina. Então, há de ter um cuidado quanto a esses tratamentos precoces. Deixa eu ver aqui. Marcelo Ferraz diz: cadê o hospital de campanha? Já foi superfaturado. Mauro Silva, boa noite, amigo. Mauro Silva é o Mó de Ferro lá da Bahia da Traição, o índio da Bahia da Traição. Alessandro Chagas, boa noite a todos. João Evangelista, meu amigo Vanja. E nosso amigo Arlindo tá com a sua xícara. Mostra a tua xícara aí, Arlindo. Essa xícara é famosa, viu? Mas ainda não é da cipuada, não. Vamos botar uma cipuada, botar a sua logo na caneca dessa, viu? Pode me cobrar, vou mandar fazer pra você. E você, Indris, você toma café também não, Indris?
Não, o café a gente toma só quando acompanha o café da manhã ou na janta mesmo. Eu hábito de tomar história, não. Muito bem. Eu quero ouvir de vocês a posição de vocês, onde eu tenho até aqui uma matéria aqui. Deixa eu ler aqui para vocês. A gente está numa live bem à vontade. Deixa eu ver aqui. Pronto. A Frente Nacional dos Prefeitos, o FMP, informou que 1.703 prefeituras manifestaram interesse em aderir ao consórcio para a compra direta de vacinas contra a Covid-19 na Paraíba. Na Paraíba, 223 cidades, apenas 99 demonstraram interesse. No início da semana, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que permite compra de vacina. Essa matéria é uma matéria bem antiga, viu? Não é de hoje. Permite a compra de vacina para os estados, municípios, pela iniciativa privada. Pelo texto, a aquisição torna-se possível desde que a vacina tenha registro ou autorização temporária de uso emergencial aprovado pela Anvisa. Enfim, inúmeras cidades, está aqui, eu vou falar algumas que aderiram. João Pessoa, Campina Grande, Pato, Souza, Cabedelo, Cajazeiras, Guarabira, Monteiro, Esperança, Pombal, Catolé do Rocha, Lagoa Solânia, Conde, Mari, Princesa Isabel, Bananeiras, Soledade, enfim, inúmeras. A cidade de Santa Rita não aderiu. Bahia, nossa cidade com a irmã vizinha, também não aderiu. São mais próxima à capital. Qual a linha de pensamento de vocês, a análise de vocês? A gente vê, eu digo, o nosso prefeito da nossa cidade não querer, não aderir e comprar essa vacina para tão somente esperar do governo federal. Que a vacina, para você que está nos vendo, agora nos assistindo, da maneira seguinte: o governo federal envia as vacinas para os estados enviam para as prefeituras. Ou seja, Santa Rita vai esperar a boa vontade de vir essas vacinas do governo federal para o governo do estado e vai para as prefeituras. Podendo e adiantar e lá na frente comprar e logo vacinar o povo. Qual a opinião de vocês, começando com Indris? Bem, como eu falei anteriormente, por falta de operacionalidade técnica, né? Existe uma contrapartida para esse consórcio que é que elabora um projeto com objetivos, meios e que aquela atribuição apresenta o projeto através de gráficos e toda uma técnica. E hoje em dia, eu tenho a secretaria está faltando cara desse tipo de equipe. Por isso, justamente, tem prazo para aderir a esses tipos de projetos e tem perdido justamente a oportunidade de estar participando disso aí. Segundo é a questão de vontade política mesmo, né? Existe um acômodo sobre essa questão, justamente porque acredita-se que já vai chegar no federal, então não precisa estar protelando, né? Além disso, somado a isso, a questão de competência de pessoas e questão de crise. Nós não temos no corpo administrativo pessoas consciências de gestão, né? A gente, quando tem algum surto aqui em Santa Rita, esse surto ele se cura por si só, porque não existe pessoas que realizem isso. Hoje existe funcionando um gabinete de articulação e planejamento entre os secretários e alguns pares, né? Mas o que é discutido e o que é fomentado não chega à população de maneira nenhuma. Discute-se muito, né? Mas pouca ação termina chegando à população. A prova disso é você fazer na UPA a superlotação que está lá de pessoas com suspeitas e doentes de Covid, né? Às vezes você pode estar até com uma outra coisa, só de chegar lá termina se contaminado devido à grande lotação dos 3 turnos, né? Aí existe a sobrecarga nacional e existe justamente a carga da população que assim ter a quem socorrer.
porque falta capacitação e técnica e de pessoas com experiências de gestão de crise, como nesse momento agora estamos vendo, né? É por isso que eu tenho uma crítica muito grande aqui. Se critica muito a questão da gestão municipal, federal, mas vamos olhar aqui para o terreno de casa, né? A casa, primeiro, está bagunçada, né? Então, se pelo menos tivéssemos uma organização nesse sentido, poderíamos até pleitear junto ao Estado justamente esse tipo de socorro, né? E aí a gente vê que Santa Rita, não sei se hoje, né, que a matéria é um pouco antiga, ela já pelo menos pleiteou essa oportunidade. Professor Arlindo, com o senhor. Na verdade, eu espero que o prefeito venha aderir. Ele vai alegar, provavelmente ele vai alegar que não tem condições financeiras, o município não tem condições financeiras de comprar as vacinas, entrar no consórcio. Também, Luciana, e o pessoal que está nos assistindo, será muito cômodo para ele não comprar as vacinas e atribuir, esperar pelo governo federal e o governo do estado, o plano de imunização nacional. E aí ele tira o dele da reta e espera isso. Ele vai dizer que não tem obrigação de comprar as vacinas, é um plano nacional, e vai jogar tudo no governo do estado e do governo federal. Mas a sua opinião sobre essa atitude dele? É o que o Indros exatamente fala, a falta de projeto. Eu particularmente, não sei se quando nós estamos no ápice de uma crise, a primeira coisa que devemos fazer é criar um gabinete de crise. Eu particularmente, disse esse gabinete de crise aqui em Santa Rita e as ações efetivas desse gabinete de crise. É todo mundo cabeça e cada um tomando ações diferenciadas. Então, na verdade, não se vê isso aqui em Santa Rita. Tem gabinete de crise? Eu gostaria que a bancada e o secretário de saúde aqui do município dissesse: não, tem um gabinete de crise que todo dia se reúne para tomar essas ações. É claro que se o município, seria muito efetivo se o município comprasse vacina. Vai salvar vidas hoje são as vacinas. Mas esse gabinete de crise está se reunindo? Esse gabinete de crise está com projetos? Só vem dinheiro lá de Brasília se tiver projetos. Não é se você chegar lá e pedir dinheiro ao governo federal, a um determinado ministério, e o ministério vai mandar dinheiro, não. Tem que ter projetos. Mas eu gostaria exatamente que todo dia esse gabinete de crise, se existe, se reunisse e divulgasse as ações diárias desse gabinete de crise. É assim que se faz em qualquer momento de uma crise mais forte. Seja em guerra, seja em catástrofe, em calamidades. E hoje nós estamos numa calamidade sanitária. Então precisaria exatamente... precisaria não. Um gabinete de crise. Amigo, tem esse gabinete de crise? O entra aí na live e diga: não, tem esse gabinete de crise, a gente se reúne. Aí vem para a segunda pergunta: quais são as ações efetivas? Você não está sendo informada disso? Então, é isso que está faltando aqui. É isso que está faltando aqui em Santa Rita. Esse gabinete de crise, a efetivação e as ações desse gabinete de crise. A não ser que o próprio prefeito concentre tudo nele. E eu acho que está acontecendo exatamente isso. É interessante que todos os secretários das prefeituras em toda a Paraíba, eles estão sendo convocados para prestar esclarecimento e eles têm ido à Câmara, né? O próprio ministro da Saúde, ontem, na Voz do Brasil, foi convocado para ficar aí nas duas para prestar esclarecimentos, né? Tem sido adiado até porque agora houve a troca, né? Mas já estava firmado de ir. Só incita que o secretário não pode ir à Casa Legislativa, nem mandar uma designada, porque ele tem que ficar exclusivamente concentrado apenas nessa ação. E se ele está exclusivamente concentrado nessa ação, o que é que está se fazendo, então, de outras doenças que têm ataques santarritenses, né? Como hipertensão, coração, a própria dengue, que é uma lástima dentro dessa cidade. Então,
Se a secretaria ela só consegue trabalhar um problema por vez, não é uma secretaria. Né? E por que ela tem se negado aí para prestar esses esclarecimentos quando justamente vereadores têm solicitado? Porque em todos os cantos os secretários têm ido na casa. Exemplo de Bahia, a cidade aqui próxima. O secretário vai e estará mandando um relatório das ações. Mas você não pode. Eu não entendo isso. Você acha que está... Pífia. Indris, você acha que está havendo uma blindagem ao secretário? Eu posso até falar que eu conheci em outro momento o secretário Luciano Carneiro, já ouvi falar muito bem dele, um homem trabalhador, entendeu? Um homem sério, entendeu? Mas o que tem se demonstrado e caracterizado é que há uma blindagem nele. Você concorda que está havendo essa blindagem? É nítido e claro, e justamente quando um vereador chega, quando nas últimas sessões foi alegado isso, diz que ele não pode comparecer porque está na crise, a gente está justamente procurando saídas fáceis, né? O que é o lockdown, se não uma saída preguiçosa e uma incompetência, né? Porque quando você não prepara justamente a e não equipa o Sistema Único de Saúde, a mais preguiçosa é mandar todo mundo ficar em casa. Né? E ficar em casa não existe embasamento científico, hoje dentro da literatura médica, que seja a única solução. Né? Mas é uma saída preguiçosa, porque quando com um ano e ainda não conseguimos ter claro o que está acontecendo. Né? Já éramos operacionalizando a todo vapor, dentro da área da educação, dentro desse período, dentro da área de assistência, dentro da saúde. Né? Ele é uma pessoa competentíssima, ele tem um grande legado histórico médico dentro da Paraíba, é uma pessoa ilibada por onde passou, nós não vimos nada, mas a Rita não sei o que tem acontecido, o que tem justamente um fado. Né? E pior ainda fica a figura e a imagem de um profissional tão quisto, quando justamente a própria Câmara ela se nega a trazer esclarecimentos desse secretário. Professor Arlindo, você acha que está acontecendo com o atual secretário de saúde do município igual acontece com os ministros de Bolsonaro? E Bolsonaro quem manda? Na verdade, é uma completa blindagem exatamente do secretário de saúde. E os vereadores, eles utilizam de argumentos precários para não aprovar a ida dele para prestar esclarecimentos. No primeiro requerimento do tenente Jair, os argumentos foram quase... Dizia que a secretaria não podia emitir os esclarecimentos porque o pessoal não podia assinar, não tinha ninguém na secretaria. Quando, na verdade, a parte administrativa funcionava normalmente. Uma pergunta que se faz ao secretário. Ele tem know-how, ele sabe como funciona, mas eu pergunto, ele como cidadão, ele não gostaria que houvesse esclarecimento, se ele estivesse na situação oposta, ele não gostaria que houvesse esclarecimento de um secretário que estivesse cuidando da saúde do município do qual ele mora? E, na verdade, a gente vê que os vereadores, quando tem aqueles argumentos precários, outros apenas dizem rejeito. Os outros nem argumentos, apenas rejeitam a ida do secretário a prestar esclarecimentos. E se eu fosse o secretário, em nome do know-how que ele tem, do grande profissional que ele tem, eu mesmo iria, sem nem a convocação. Eu estaria prestando esclarecimento aos vereadores das ações, primeiro à população e depois aos vereadores dessas ações. Ou então prestando esclarecimentos à população, porque se ele estivesse prestando esses esclarecimentos à população, evitaria que alguns vereadores estivessem convocando para ele prestar tais esclarecimentos. Então, caberia também ele partir essa iniciativa. Só que ele não tem voz, ele não é única. Ele é um secretário que obedece ao prefeito. Muito bem, deixa eu aqui abraçar aqui Cícero Moreira, nosso repórter, está assistindo em casa. Aliomar Câmara. Boa noite a todos, Luciano, admiro muito seu trabalho desde a Raça FM. Faz tempo, viu? Obrigado, Aliomar. Jurandir José,
o que mais admiro, tanto talento e muita humildade. Deus abençoe. Amém. Obrigado, meu irmão. Hilton Medeiros, professor Hilton Medeiros, mandando boa noite. Ele diz assim: não temos uma gestão nacional. Isso implica uma desorganização institucional. Faltou vacinas, incompetência do plano nacional. O governo federal barrou ou quis a aquisição por parte dos estados e municípios. Marcos Ferraz diz aí: essa verba federal que veio para Santa Rita, que foi em torno de 12 milhões, foi gasto com o quê? Pergunto a Andrews. Está perguntando a você, Andrews. Ele está perguntando aqui a você, o Marcos Ferraz. Essa verba federal que veio para Santa Rita, que foi em torno de 12 milhões, foi gasto com o quê? Eu até lhe repassei os dados exatamente, hoje. É a pergunta, Ferraz, que todo mundo tem feito. Né? Nos diários oficiais do último ano, você pode recapitular todos os diários oficiais até agora, você não totaliza esse montante de maneira tão clara. Né? E se for, como eu falei, né, não está tão assim como tem sido realizado essa distribuição. E por isso que justamente tem que ser feito por essa nova casa uma solicitação de prestação de conta. Né? Aí já vê que a última foi um caos total. Aí tem cara formada praticamente por pessoas analfabetas, com operacionalidade técnica, para justamente fazer esse tipo de cobrança, mas agora a gente tem um nível da Câmara. Esse nível de pessoas poderiam agora estar justamente solicitando essa prestação de contas justamente dessa última aplicação, porque ela faz parte, né, da composição de nossa EO, aprovada na última gestão da casa de Antônio Teixeira. Ô Indris, deixa aqui. O seu telefone está no dados móveis ou Wi-Fi? Ele está no Wi-Fi. No Wi-Fi, né? Pronto, beleza. Professor, como é que vocês dois, os dois, como você viu aí essa vinda de um paraibano a sentar na cadeira de ministro da Saúde, Marcelo Queiroga? Como você viu, será que um cardiologista vai conseguir eu posso falar conquistar o coração de Bolsonaro? Bolsonaro, ele vai tentar. O que é que vocês acham? Que ele, como um cardiologista, ele vai tocar no coração de Bolsonaro para Bolsonaro realmente dar uma alavancada nessas vacinas? O desafio do novo ministro do paraibano é enorme. Ele chega como segunda opção. A primeira era a Ludmilla, que tinha sido indicada pelo Centrão, pelo líder do Centrão, o presidente da Câmara Federal. O próprio Bolsonaro vem dando as suas ações a cada dia. Talvez feito Lula tenha sinalizado, assim, um sinalzinho, que político no Brasil só pensa em reeleição, e o Bolsonaro não é diferente, depois dele tardiar a questão da compra de vacinas, depois dele desdeitar de vacinas, uma série de ações contrárias ao que a comunidade médica defendia. Então, o paraibano algumas defesas, ele tinha algumas defesas claras, ele até então, ele era, não sei se, eu vou dizer que ele era contra o tratamento precoce, o lockdown, mas vamos ver se essas, ele defende, na verdade, ele defende o lockdown em algumas situações, mas se ele consegue fazer com que Bolsonaro se volte para a unidade médica científica. Ele já disse que a política da saúde é do presidente. Então, vamos ver se realmente ele consegue, aos poucos, colocar em prática as ações dele como médico, os erros evitar os erros do governo federal
cometeu, e é nítido que ele cometeu, novas ações que o governo está fazendo agora. A pressão que o Trump fez para a troca de ministro foi enorme, botaram o pé no pescoço e também disseram que se o governo não trocasse de ministro, tem uma CPI na boca do forno para sair, para investigar o Pazuello. Então, foi levado a trocar de ministro e aguardar o que vai ser. As ações dele é diferente do início da pandemia e ao longo do tempo. Saiu uma reportagem que ele já admite até tomar vacina. Ele já não tem tanto medo de virar jacaré. Então, vamos aguardar. E eu torço bastante para que o nosso ministro dê certo. Não existe outra saída efetiva para essa pandemia se não for através de vacinas. Há um colapso, eu não diria colapso, mas há uma dificuldade dos laboratórios abastecer o mundo. Nós estamos falando de uma pandemia, com vários clientes mundo afora. O governo, ele tardiamente, ele começou a negociar. Apostou apenas em uma vacina, desdenhou da Coronavac e depois teve que se dobrar e comprar as vacinas. Então vamos aguardar, mas com aquela torcida, que o nosso ministro dê certo e que o próprio governo dê certo. São as nossas vidas que estão em jogo, são os nossos amigos que estão morrendo. Então vamos torcer e aguardar que efetivamente ele cumpra as ações de médio e longo prazo para amenizar essas ações da pandemia, essas nefastas ações da pandemia que está levando milhares de pessoas diariamente Andrews, qual a sua sua colocação? Para ir justamente no foco, né, justamente com um profissional altamente gabaritado, quem é do meio aí, médicos dos conselhos conhecem ele muito bem, principalmente dentro da área de cardiologia. Ele é uma pessoa muito vista, né, mas ele agora vai ter que utilizar toda a sua experiência em trânsito e também ato, né, junto ao presidente. O grande problema que existe entre os ministros da saúde com o presidente é justamente a questão de relação, né? Ele é um chefe médico nesse sentido, com aquela atitude militarista dele, que vai de encontro justamente a postura dos profissionais dos 21, que é uma pessoa que está justamente flexível, voltada às demandas e necessidades do mercado, quando entra a lei, né, como um agente político que tem que estar prestando conta a ele, e vai começar a entrar em choque, né? Cada ministro ele também quer deixar a sua identidade, a sua marca. Ele vai se beneficiar dessa flexibilização que houve agora, né, do presidente, diante do fator Lula, que é inegável, porque entra aí mudando toda a conjectura, né? Ele tem uma praticamente já vencida de segundo turno e ele vai agora ter um adversário à altura. Então ele vai justamente mudar o seu discurso. E aí isso vai beneficiar as ações desse novo ministro da Saúde, né? Vamos ver como é que vai enrolar disso aí, porque existe, além disso, ainda existe a conjectura de interesse do Centrão, né, que tem que mandar e está lutando para dominar várias esferas do governo Bolsonaro. Então vamos ver aí como é que ele vai sair, agora que justamente ele deslanche, né? Muito bem. Eu vou pedir licença aos amigos para a gente ir lá para a Câmara Municipal de Santa Rita. Hoje houve a 11ª sessão e o nosso repórter Cícero Moreira esteve lá. Daqui a pouco a gente retorna com o nosso debate aqui sobre o Covid na cidade. Vamos entrar um pouco de política, né, que tem de ter um pouquinho de política, senão não é o de frente com coxinha, não é isso, amigos? É verdade. É verdade. Então tá, e daqui a pouquinho, Arlindo, vamos saber esse negócio do peixe, né? A sua cipuada, você relatar a sua cipuada. E o Tenente Jair tá aqui no Facebook. Ele diz assim:
Eu tenho cumprido meu papel de vereador na Câmara. Fiz requerimentos cobrando à Câmara que chamasse o secretário para mostrar seu plano contra o Covid para o ano de 2021. E, por sua vez, a maioria da Câmara votaram contra. Será que o secretário tem ou não esse plano contra o Covid? Fica aí essa dúvida. Ele diz assim, pediu os requerimentos e um ofício pedindo esclarecimento sobre o Covid e sem resposta. Só tenho que procurar o Ministério Público para que seja prestado esse esclarecimento ao povo santarritense. Já está fazendo o papel dele de oposição, né, a gestão e o papel de vereador, na verdade, é esse mesmo, é de fiscalizar, de cobrar, né? Vamos para a sessão, daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Com o nosso embate. Certo? Então, gente, hoje houve a 11ª sessão lá na Câmara Municipal de Santa Rita. Cícero Moreira esteve lá, vai trazer toda a cobertura para a gente agora, tá bom? Então, vamos ver. Com você, Cícero. A 11ª sessão ordinária aqui na Câmara Municipal de Santa Rita foi nesta terça-feira e hoje foi aprovado o projeto de lei que cria a TV Câmara. Eu conversei com o presidente Cícero Medeiros, que junto com o seu assessor Juan Carlos deram detalhes dessa novidade aí para a população de Santa Rita. Esse projeto vai para o prefeito sancionar, né? E ele passará a vigor no dia da sua publicação, né? Assim? Então, um projeto que eu vejo como Bahia, como Natal, como a Cidade Grande, tudo já tem a TV Câmara, que é um canal aberto de televisão para toda a Paraíba, para toda Santa Rita. Então, quero pedir a você, para o meu assessor, poder explanar melhor o projeto, que foi um que me ajudou na montagem do projeto TV Câmara. Os próximos passos a serem dados, como o vereador bem falou, ele segue para a sanção do prefeito e estamos também aguardando que outras câmaras da região metropolitana, exemplo de Bahia, exemplo de João Pessoa, Cidade do Conde e, salvo engano, Lucena, também aprovem o mesmo projeto. Vai ser feita uma associação de câmaras municipais, de TVs câmaras municipais, né? E daí nós iremos a Brasília, certo? Ao Ministério das Comunicações, para tentar conseguir esse canal, que, como falei anteriormente, é um canal inovador, é uma iniciativa louvável do presidente. Eu acredito que a população também vai gostar, assim, é um canal de acesso, um meio que o presidente achou de levar os trabalhos legislativos. Eu conversei também com outros vereadores que falaram sobre a sessão. Veja aí. Hoje foi uma sessão muito importante, tivemos muitos requerimentos e também projetos de leis. Destaco o que o senhor comentou agora, o do presidente da casa, o Cícero Medeiros, da TV Câmara. A gente sempre ouviu muito falar sobre falta de transparência que essa casa tinha. A maioria das pessoas não conhecem os vereadores, não sabem quem são ou o que estão fazendo, de seus devidos trabalhos. E a importância de um projeto de lei como esse, onde a gente tem essa possibilidade de informar a cidade, de forma geral, todos os cidadãos. Mais uma vez, o balanço é positivo. Estamos sim fazendo nosso papel, estamos fazendo o papel do vereador, que é fiscalizar, votar, criar e principalmente ser a voz da população. Então, pessoal, esse é o meu primeiro projeto de lei apresentado à Câmara. Esse projeto de lei, eu acho ele essencial para o município, tendo em vista que nossos jovens saem do nosso município para se formar, estão procurando vagas de estágios. A gente sabe que é muito difícil. Então, tendo essa noção do que está acontecendo com os santarritenses, tomamos a iniciativa de autorizar a gestão a fazer um vínculo com as universidades que assim desejem, para ofertar essas vagas de estágios, onde todo mundo lucra, pessoal. Por exemplo, o serviço público, ele vai ter pessoas capacitadas que estão estudando, estão concluindo, estão com seu conhecimento bastante recente, e aí elas vão poder pôr em prática, que é algo que necessita, para todos os universitários que estão ouvindo, sabe que é necessário fazer um estágio para poder concluir. Então a gente está abrindo as portas da gestão
de Santa Rita, do poder público de Santa Rita, para que isso venha a acontecer. Eu estive no Banco do Brasil essa semana, mas ontem mesmo, na segunda-feira, e o gerente me cobrava mais agilidade nesse requerimento, onde eu vi a necessidade e a falta de compreensão da Secretaria da CEMOB, porque isso não é de agora. Quem vem sofrendo é a nossa população, as pessoas idosas, que vai para ali fazer sua prova de vida. Então eu, preocupado com isso, pedi à Secretaria, à CEMOB, que disponibilizasse, não só ali, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica e Caixa Econômica de Tibiri. Espero que a CEMOB veja, se sensibilize com as pessoas idosas, com as pessoas de acessibilidade, que isso facilita. Meu segundo requerimento, aprovado por unanimidade, é o requerimento que está chegando a Semana Santa. Há necessidade de muitas famílias carentes em nossa cidade, meu amigo Cícero, para que seja feita essa distribuição de peixe pela Secretaria do CRAS. Espero sim, foi aprovado por unanimidade, subscrito por a maioria dessa casa. Todos querem sim que aquelas pessoas carentes tenham seu peixe assegurado na sexta-feira da Paixão. E atenção, você que por acaso tomou a vacina e não está no grupo de prioridades, está vindo aí um projeto de lei aqui na Câmara de Santa Rita que não foi votado hoje, mas esse projeto de lei prevê multa com valores altíssimos para quem tomou a vacina e não está no grupo de prioridade. Então fique acompanhando o programa De Frente com Coxinha, que na próxima semana vamos trazer mais detalhes deste projeto de lei que promete ser muito polêmico, né, aqui em Santa Rita. Multa, o valor não é baixo não, pessoal, salgadinho. Então preste atenção, se você tomou a vacina e não está no grupo de prioridades, você poderá pagar uma multa financeira pesada. E o programa De Frente com Coxinha está sempre de olho no trabalho dos vereadores aqui de Santa Rita, de Bahia e de Cruz do Espírito Santo. Para você ficar por dentro de todos os detalhes, assista o programa toda terça e sexta-feira no Facebook e no YouTube. E eu estou aqui junto com o Renato da Saúde, de olho no trabalho dos vereadores e trazendo o balanço para você que acompanha o programa De Frente com Coxinha toda semana. Cícero Moreira, do plenário da Casa Antônio Teixeira, para o programa De Frente com Coxinha. Muito bem, Cícero, mais uma vez, parabéns, né, pela matéria, você sempre dando um show aí, de cobertura aí na Casa Antônio Teixeira. Aproveitar e abraçar os amigos lá de Cruz do Espírito Santo, também estão nos acompanhando pelo Instagram aí da cidade de Cruz do Espírito Santo. Um grande abraço para todos. Quinta-feira, Cícero vai estar lá na Câmara de Cruz do Espírito Santo, vai estar em Bahia também, fazendo a cobertura, tá bom? E voltando aqui para os meus convidados de hoje. Eu queria. Sim, pois não. Coxinha, eu queria fazer 3 observações dessa matéria de Cícero. Sim, fica à vontade. A primeira é que essa TV Câmara ela chega numa boa hora para dar essa transparência. Parabéns a essa proposta do presidente da Casa, Cícero. Mas esperamos que ela não venha se tornar um cabide para blogueiros e radialistas de ocasião, né? Sim. Que ela justamente realize concurso para preenchimento efetivo, à vista que Santa Rita é uma cidade muito cheia de profissionais gabaritados e formados pela Universidade Federal em rádio, TV e comunicação, e que precisavam dar sua oportunidade de contribuir com os servidores ali naquela casa, né? Espero que justamente ela venha a ser preenchida com cargos efetivos. Coloca pessoas que entendam do negócio, né? De negócio, exatamente. E não cortes de ocasião, né? Que realize justamente como a própria UFPB tem um audiovisual bastante proveitoso e que poderia justamente ajudar nessa implantação. A segunda observação é justamente nessas parcerias de emprego, tem sido mais do que bem-vinda, principalmente porque a gente tem a terceira colocação na Paraíba, né? E justamente essas parcerias dificultam a questão de estágio até mesmo com a própria UFPB e a Secretaria de Educação. Por exemplo, os pedagogos, eles têm dificuldade de se alocarem justamente em escolas municipais aqui para preencher ali seus terceiros módulos de estágio, justamente por falta dessa parceria que ela já se perdeu. E a terceira e última observação
justamente nesse cumprimento assistencialista, né? Ela deveria ser não uma iniciativa de vereador, mas ela já deveria ser proativa da própria secretaria. A grande tradição que Santa Rita tem nessa distribuição e que se tornou aí uma política copiada por diversas prefeituras do Brasil todo, né? É verdade. É só endossar aqui que a TV Câmara já existe na Prefeitura de João Pessoa, canal aberto. Você pode assistir, essa região metropolitana todinha é transmitida pelas sessões lá da TV Câmara de João Pessoa. Professor Arlindo, agora com você. Eu tenho fale da sessão e fale da sua cipuada. Eu vou falar a questão da multa. Eu acho da multa aquelas pessoas que furaram a fila para tomar a vacina. Eu acho uma inutilidade. Já existe uma legislação própria punindo essas pessoas. Então eu acho uma inutilidade. Eu vou fazer uma observação também ao projeto do vereador Cássio sobre animais. Sim. Me causa alguma estranheza, não sei se a redação está correta, mas eu o coisa e vou dizer as duas partes que me causa estranheza, e até porque também já existe uma legislação federal. Segundo a lei dele, eu vou ler ipsiliter, estabelece multas quem praticar em animais domésticos atos de maus tratos e abandono, ação ou omissão dolosa ou culposa que implique em crueldade, cause dor, angústia ou sofrimento e falta de atendimento às suas necessidades no âmbito municipal, suas providências. O que me causa estranheza aí, Luciano, é a palavra omissão. Por exemplo, ali no caso do mercado, tem diversos animais abandonados. Sim. Aquelas pessoas, aquelas pessoas que não cuidaram desses animais, eles estão praticando a omissão. Essas pessoas serão punidas? Uma boa colocação sua. E outra coisa também, a questão da angústia. Quem vai determinar a angústia de um animal? Existe procedimentos para a angústia? Então, eu não sou jurista, mas eu identifiquei essas falhas. Eu acho falhas na questão da omissão e na questão quando entra a palavra angústia aqui, que são duas palavras. É difícil determinar se um animal está com angústia ou não. E outra coisa, nós vivemos numa cidade ainda extremamente rural. Aquelas pessoas que têm a carroça, a atração animal, elas serão fiscalizadas? O animal, quando está carregando aquela carroça com algum peso, causa dor. Sim. Causa sofrimento. Essas são punidas? Então, eu que digo, me chamou a atenção exatamente essa questão da omissão, que para determinar a omissão, se eu for passar por um animal na minha rua que estiver doente e eu não tomar uma ação, caracteriza a omissão. Serei punido? Não seria melhor o velho estar preocupado na efetização do centro de zoonoses para tratar esses animais? Concordo plenamente. E não apenas uma lei tentando punir as pessoas. Já existe uma legislação específica para isso. Então, são essas minhas duas observações. A gente já vê justamente da comissão, né? É a comissão própria do meio ambiente que deveria estar justamente gerindo isso. Agora, cabe ao vereador também fazer esses esclarecimentos ao projeto de lei dele, que foi aprovado. Passou pela Comissão de Constituição e Justiça, eu espero, mas deixa brechas aqui bastante vagas. Continue, pode continuar. Não, e a terceira que me chamou a atenção, foi na sessão, mas foi um vídeo que o vereador... Pós-sessão. Jair, pós-sessão,
Ele fazia a propaganda do trabalho legislativo dele em relação ao alimento da peixes. Vale salientar que na parte escrita está correta. Sim. Na hora que ele falou, ele cometeu um erro falho em falar que o requerimento dele previa a compra de 20 mil toneladas de peixe. O que vai dar em torno de 20 milhões de quilos de peixe. Dá para comer quantos dias, professor? Rapaz, dá para sustentar Santa Rita por bastantes dias aqui, e por pessoa é bastante quilos de peixe. Foi um ato falho, mas esse ato falho não podia estar de fora do cipuada nordestino. Professor, me permita. Chega filtros de Estela. Sim. Me permita. Tenente já está aqui com a gente, ele vai participar aqui conosco, tá certo? Posso? Fica à vontade. Autoriza? Tá aqui. Tenente Jair, boa noite. Boa noite, meu nobre índio. Boa noite, Coxinha. No requerimento, o senhor apresentou 20 toneladas, mas no vídeo o senhor colocou 20 mil. Positivo, assim, foi a exceção. Preste atenção. 20 mil quilos. 1 tonelada. Então, é a maneira de você falar e trouxe. Mas assim, quando você passa um cheque, tá valendo o escrito. Não é a numeração. E o nobre Arlindo sabe disso. Mas Arlindo, a gente está aqui para... Eu prefiro errar por excesso do que pecar por omissão. Eu acho que o nobre Arlindo também entendeu. Cipuada é bem-vinda. Para mim, alertar mais a minha... Diga, Coxinha. Vereador, o senhor gostou da cipuada? Uma cipuada dada como a do nobre Arlindo Caboclo é bem aceito. Ele sabe dar com pluma. Então, assim, a gente serve para a gente se orientar. Serve para a gente se orientar e orientar a nossa comunicação. Quem deve estar atento também são eles. A falha não é só minha, e sim de quem está produzindo o vídeo também. Com certeza, gráficos vão vir mais ainda, mas isso é por bem. Mas, professor Arlindo, eu queria participar também, quando vocês falaram aí, que eu queria estar nesse debate com vocês, sobre a Câmara. Como eu disse, hoje ia pancada, mas guardei para quinta-feira. Tudo que vocês falaram sobre o Covid, tudo que era para ser feito para que vocês tomassem conhecimento aos santarritenses, eu fiz. Mas, infelizmente, está sendo aquela situação contra a oposição. Parece até que eles estão blindando os secretários, principalmente de saúde, num momento de pandemia que Santa Rita vive. Parece que acabou o Covid em Santa Rita. A gente não sabe quantos tem com a doença, quantas mortes, não sabemos de nada. Mas é como o mestre Arlindo falou, e Índrios também, quando eles vão fazer uma testagem, uma vacinação, ficam os vereadores ao lado, batendo foto, só para a parte de comunicação e fazer aquele estandarte, e não vai a canto nenhum. A verdade que eu acho é isso. Eu queria que eles ficassem preocupados, sim, em trazer o secretário para casa, mostrar um plano, um decreto, que nós não temos decreto, seguimos sim o decreto do governo até hoje estadual. Muita gente está prejudicada. Infelizmente, nós não temos assim o poder legislativo. Eles deviam se preocupar num todo, mas eles ficam achando que tem que ter essa briga, essa queda de braço com oposição e situação. Não, nós estamos ali tratando dos nossos santarritenses. Estamos ali para dar o nosso melhor, trazer o melhor conforto. E hoje, quem assistiu à sessão, viu que quando eu pedi vista, foi preciso fazer uma reunião, passar 10, 15 minutos para voltar e voltar em contra.
Se vocês forem ver novamente a sessão, peraí, é preciso você estar narrando, estar pedindo a secretário, estar pedindo ao presidente para que parasse, para poder monopolizar a situação para votar contra? Eu acho que não. Pedido de vista é direito de qualquer um. Se eu acho que tem alguma coisa errada, eu quero ver realmente. Você sabe que uma vírgula para-se e começa de novo uma nova frase. O cara está lendo ali direto, eu não estou vendo. Então, assim, tem muitas coisas que já passou por ali e depois o vereador se arrependeu. Eu não quero fazer isso e me arrepender, porque até então ali aquela questão do advogado vai doer no bolso dos funcionários futuramente. Se alguém botar alguma questão contra a Câmara e perder, o prejuízo vai para o funcionário público que está requerendo. Então, assim, depois não venha dizer que passou despercebido e eu aprovei uma coisa. Eu mesmo não quero ter essa culpa. Eu só vou ser a favor daquilo que realmente eu vejo que é em favor do povo. Se tiver dúvida, eu vou parar. Pois não, tem toda. Vocês recebem os requerimentos quanto tempo com antecedência? Na noite anterior ou no dia da sessão? Recebemos mais ou menos 18 horas antes. Recebemos à tarde para outro dia de manhã. É o tempo suficiente para fazer uma leitura e saber o que está votando, não? Não, tranquilo, mas veja bem. Você sabe quantos projetos tinha hoje? Mais de 10 projetos. Não. Tinha uns 8 a 10 projetos. Não foi nem 3 nem 5. Se você contar aí, se chega quase a 10, eu acredito. Então, assim, fica difícil você parar para ler. Eu vou ter que passar para no outro dia estar lá na Câmara. Nós, da oposição, somos muito convocados pela população para estar nos bairros mostrando o que tem de errado. Hoje mesmo eu fui nos 3 lugares, amanhã já está previsto, eu estarei em Vazia Nova, estarei em Motas Populares. Isso a população que pede. A saúde de Santa Rita realmente está um caos. Eu vou ver 2 coisas amanhã, 2 denúncias de saúde de Santa Rita. Então, assim, vocês vejam, nós não vamos para a Câmara tomar cafezinho. Se eu ver a situação lá, termina a sessão, ninguém vê ninguém. Ninguém vê vereador na rua. Nós da oposição somos solicitados pelo povo. E eu faço questão de atender. Eu sou vereador para isso. Eu sou vereador para o povo. Eu só faço meus requerimentos depois que eu escuto o povo. Se eu escuto o povo, faço meu requerimento. Todos eles são baseados em algum bairro, alguma coisa. Então, é essa a minha vontade. Eu parabenizo vocês dois, realmente. São 2 ícones. Eu gosto de ouvir os dois, porque a gente também aprende. Tem muitas coisas que a gente precisa aprender com vocês. A gente aqui do lado de cá, queria que todos eles tivessem a vontade de aprender como eu tenho. Eu fui para ali para aprender e pôr em prática. Tem coisa ali dentro da Câmara que eu estou sendo proibido, nós da oposição estamos sendo proibidos até de trabalhar. Então, assim, nós estamos requerendo o Ministério Público, na pessoa da doutora Anitta, está de licença. Praticamente nós estamos, assim, sós, aguardando que tivesse um apoio. Mas, assim, tudo que nós estamos fazendo, estamos levando para ela também. Se a resposta não sai de imediato, mas sai amanhã. Essa proibição que você fala, essa proibição, esse cerceamento, vem da parte de quem? Do presidente da Câmara, Cícero Medeiros? Sim, quando se fala de não deixar o vereador fazer parte de uma comissão, porque são 7 comissões, são 18 vereadores que têm direito. Por que saciar o direito dos vereadores participar das comissões? Desde que seja presidente, desde que seja relator ou desde que seja membro. Aonde tem muitos vereadores que têm 2 comissões. E por que não distribuiu uma oposição que está sem? Porque nós fomos para cá, tanto requerimento, e tomar cafezinho e ficar
implementado. É através das ações, direitos humanos, CCJ, educação, nós vamos também buscar melhoria para o nosso povo. Entender o que é que se passa num todo da Casa Antônio Teixeira. Essa parte aí, hoje foi nos tirado. Não temos gabinete, nós ficamos nos corredores. Então, assim, cadê? O que está faltando, isso já foi pedido, e nós estamos pedindo através do Ministério Público. Está lento, mas vai chegar um dia. Por isso que eu digo, eles estão tirando o nosso direito, não. Porque nós estamos para trabalhar. Mas mesmo assim, nós estamos fazendo nosso papel, e não é por causa disso que nós vamos parar, não. Meu amigo Arlindo Indros. Nós vamos em frente, vamos bater de frente com quem for que vier. Diga, mano. Mais uma observação. Essas sessões híbridas, vocês estão proibidos de debater os projetos? Porque eu vejo muito pouco debate dos projetos e intervenções dos outros vereadores. Eu vejo apenas apresenta o projeto e as pessoas dizem sim ou não, mas rapidamente são aprovados. Vocês estão proibidos de fazer o debate ou essas motas dificulta isso? Não, Berlindo, hoje nós tivemos dificuldade devido ao excesso de projetos. Então ele pediu para que não fosse votado 1 a 1. Então fosse levantado só quem quiser votar, levante, diga não. E se todo mundo ficar sentado, todo mundo diga sim. Então, foi uma maneira que ele achou de dar agilidade ao procedimento, que seria voto nominal a cada vereador. Mas devido ao número de projetos hoje, eles decidiram fazer dessa forma. Deixa mecanizado, como vocês que estão assistindo, acho que às vezes nós, tudo que se passa ali, nós consentimos. Você veja que hoje eu pedi vista, não deram. Tem coisas que, como eu digo, a gente quer fazer diferente. Não é porque a gente é oposição, não. Se tem dúvida, como eu disse, se você tiver dúvida, você tem que parar e pedir vista. Tem coisas que eles não aceitam. Porque se fosse uma das situações que pedisse vista, eles dariam. Pelo fato de você ser oposição, pessoal, a gente está tratando de projeto de lei que vai para o nosso povo, vai tratar com a nossa população. Tem gente que está brincando ou botando essa raiva do coração de oposição em situação, achando que vai resolver. Teve situação dizer hoje que trataram sobre minha pessoa e algumas pessoas de situação de oposição. Eles têm que eles são vereador igual a nós. O problema é que nós não temos emprego e não estamos ali para balançar a cabeça, nem fazer o que o gestor quer. Nós estamos ali para fazer o que for certo e o que for de bom para o povo. Pois não, Chico. O senhor não acha que há um excesso de requerimentos, não? Porque, na verdade, alguma daquelas ações ali deveria ser pedido diretamente através de ofício às secretarias? Na verdade... Deixa eu explicar uma coisa a você aqui. Certo. Diga, pode falar. Pode falar. Não, e que isso, na verdade, se diminuísse essa quantidade de requerimentos, eu acho desnecessário fazer a solicitação através de requerimentos, abriria mais tempo para o debate entre os vereadores. Deixa eu falar uma coisa para você, Arlindo Caboclo. Arlindo Caboclo, eu já fiz ofício ao secretário de Saúde e até agora nem resposta ele fez. Ele nos deu. Eu fiz ofício para ele no dia 28 de fevereiro. É isso que eu ia falar hoje. Já estou antecipando, eu ia falar hoje no grande expediente. Então, há um desrespeito muito grande com os vereadores. Quando ele me diz respeito, não é a mim não, é a Casa Antônio Teixeira. Eu acho que os vereadores não entenderam isso ainda. Que quando mexe com o vereador, não está mexendo com o Tenente Jair, não. Está mexendo com todos. Está mostrando a força de todos os vereadores. Porque o que o Tenente Jair está pedindo não é para o Tenente Jair. Pedindo porque alguém pediu esclarecimento. Eu cheguei na farmácia hoje
e já fiz requerimento e amanhã eu vou fazer vídeo. Onde uma senhora me cobrava que não sabia nada do que se passava em Santa Rita. Não tinha carro de som avisando aonde se vacinava. Não tinha nada disso. Primeira mão, estou dizendo aqui, já fiz requerimento para quinta-feira o gestor botasse carro de som na rua para dizer onde estava sendo a vacinação, onde estava sendo os testes. O povo está desnorteado de Santa Rita. Então, estou dizendo a vocês que hoje eu fui cobrado numa farmácia atendendo mais um santarritense. Estou à disposição. Aproveitando o ensejo da sua participação no nosso programa, até parabenizando por essa dinâmica que Coxinha fez hoje. Primeiramente, eu tenho uma grande honra de ter sido seu aluno, né? E ter participado de uma geração que gerou tão bons, né? Fui colega ali em Alisson. Nós todos fomos ali ali pela eleição. E também lembrando, hoje em dia está se discutindo muito a questão de saúde, mas na questão de Santa Rita, das aulas nas escolas municipais, tem havido algum tipo de discussão de como é que essas escolas estão voltando nesse cenário de pandemia, como tem sido a qualidade desse ensino que está sendo fornecido de matrícula? Você tem alguma informação nesse sentido? Existe uma perspectiva de chamar o secretário de Educação a esclarecimento na casa, nesse sentido? É muito oportuna a sua pergunta, meu amigo Índrios. Realmente, eu vou dizer a você que eu já quis botar N requerimento para a educação, mas devido às aulas hoje serem remotas, no caso, eu sempre pedi nas minhas lives, quando candidato, que iria fazer um projeto para que se colocasse no município. Já tem, só que de forma diferente. Eles usam pessoas sem preparo algum e coloca como educador de pessoas com deficiências especiais, como o autismo. Então, assim, é a maneira errada. Nós temos que botar gente qualificados, que saiba trabalhar com crianças autistas. Então, assim, foi boa a sua pergunta. Eu vou me ater, eu vou me preocupar um pouco também, não só com a saúde, hoje a saúde, mas um pouco com a educação, como professor também que eu sou, nessa questão. E a minha preocupação, digo a você já, porque em outros municípios de mundo afora, nosso país, teve prefeitura que se preocupou-se. Você sabe quantas crianças não têm o que comer? Um bocado, né? Imagine quantas crianças nas suas casas não têm um celular que vá assistir sua aula. Então, cabia sim a Secretaria da Educação fazer um trabalho com todos os alunos e poder saber quem tem, quem não tem, e providenciar tablet. Eu espero que não faça como estão fazendo na saúde. Eu não acredito. Eu estou fazendo a investigação na saúde porque eu soube que os tablets da saúde parece que foram locados. Eu acho um absurdo. Meu Deus, não existe locação de produto tecnológico. Entendeu? Agora, eu vou ainda analisar se está sendo mesmo, se eu vejo alguma coisa cobrando, se foram locados, porque são objetos baratos que pode ser comprado e deixado a critério de cada um e ter até um local onde eles pudessem realmente fazer a manutenção, se fosse o caso. Eu vou me ater a essa sua pergunta e vou sim procurar na Secretaria de Educação saber. Eu tentei uma vez à tarde e não encontrei a secretária. Fomos os 4 vereadores da oposição lá e não encontramos a secretária. Mas vamos fazer uma nova visita a ela e procurar saber alguma coisa da educação. O que é que ela tem preparado de planejamento, né, para 2021? Importante até isso, é importante até que sirva como pauta para a sua assessoria e dos demais vereadores. Essa questão, não, como hoje tem se monopolizado a informação apenas na saúde, e a gente não tido um panorama de como é que está acontecendo a educação municipal dentro desse cenário, né? A gente não sabe como tem sido a qualidade dessas que elas têm acontecido, como a prefeitura ela tem o poder da educação infantil, né?
A gente não tem visto, outro tem sido laboratório, como o FATEC, organizou todo um laboratório de audiovisual para criar aulas remotas para crianças. Sabe como é que tem sido isso, né? Que tipo de assistência tem sido das famílias que precisavam das creches, né? Será que elas estão sendo atendidas essencialmente? Por isso que a grande maioria eram mães que precisavam estar. Como é que ficou com todos esses equipamentos socioassistenciais fechados? É uma boa oportunidade para também mostrar à população alguma resposta nesse tipo de sentido, né? E que você possa levar esse feito à casa e também abra a todos os vereadores que estão assistindo a nossa live a atenção nessa questão, haja vista que está havendo uma grande evasão de alunos da rede municipal, né? E não estão indo para a rede privada, não. Eles estão ficando em casa justamente por essa falta de assistencialismo. É verdade, eu acho, Whindersson, o que está faltando é incentivo, como você falou. Se a criança não tem um notebook em casa, se a criança não tem para poder assistir a aula, realmente vai haver uma evasão, eles vão ficar em casa, não vão assistir a aula. Agora, muitas das vezes eles só se matriculam pela merenda, você sabe disso, pasmem você, mas a gente que anda na rua, que anda nas comunidades, é isso. Fomos sim convidados, sim, guardando o momento X para fazer uma fiscalização nas creches, nas escolas que estão fazendo aquelas quentinhas aí doando para os alunos. Há 2 semanas atrás foi denunciado que estava havendo uma falha grande, que eu não vou dizer aqui, e realmente nós da oposição estamos ligados, estamos aguardando telefone que é para poder agir, e nós vamos lá fragar, vamos fazer vídeo, vamos mostrar realmente ao povo se está acontecendo alguma falha com essa merenda desses alunos, que para mim seria mais louvável. Foi feito denúncia semelhante. Em Bahia foi feita até denúncia semelhante e os vereadores estão caindo em cima lá, fazendo essa investigação. Lá não era nem a questão de alimento, era a qualidade feita, né, que é a má vontade dos próprios servidores. Uma parte, Vossa Excelência. Mesma questão. Tenente Jair, eu tenho 2 perguntas para lhe fazer. Uma, o senhor está no 3º mês de mandato. O próprio servidor que ganha para isso. O senhor está no seu 3º mês de mandato. E se era o que o senhor esperava, né? Se está sendo. Se é difícil ser vereador na cidade de Santa Rita, e eu quero levantar aqui uma polêmica sobre a cidade de Bahia. O aeroporto Castro Pinto, ela faz parte agora de Santa Rita, né? Já foi outorgado já através da ministra Carmen Lúcia, e a CEMOB, não é a CEMOB, a DT-Trans de Bahia, eles estão lá no aeroporto Castro Pinto. Recebi já várias ligações de pessoas que foram lá e estão lá imputando multa. Aí eu pergunto, vereador, isso pode, vereador, acontecer, já que o aeroporto Castro Pinto já faz parte de Santa Rita, e se o senhor tem conhecimento que os impostos lá daquele aeroporto, enfim, de todo o comércio que tem lá, está entrando nos cofres públicos da nossa cidade? Meu nobre amigo Coxinha, eu tive conhecimento há uns 15, 20 dias atrás, e eu conversei com meus companheiros para a gente fazer uma visita realmente e de documentos na mão, munido de documentos, para a gente poder chegar lá e cobrar. Sabe que ali tem locadoras, tem estacionamento. Esse dinheiro era para estar dentro de Santa Rita, não em Bahia. Vamos sim procurar o Poder Executivo, a administração. Desde 2019, né? Desde 2019. A receita era para já estar vindo para Santa Rita. Certo. Veja bem, a gente não sabe, Coxinha, se está havendo uma manobra. Entendeu? Então é preciso que a gente abrace, tenha cuidado com o que vai fazer, esteja documentado, para poder chegar até o gabinete e cobrar. Já que hoje, veja bem, hoje eu tenho um projeto de lei, foi reprovado,
pedindo isenção de IPTU para policiais militares e bombeiro militar. Mas a situação provocou aquele estandarte que não pode, é receita. Sabe-se lá quanto a gente está perdendo com o aeroporto. Eu vou tentar, junto com a minha assessoria e meu chefe de gabinete, saber o que é que eu posso fazer para requerer de imediato que seja esses impostos venham para Santa Rita. Eu vou perguntar ao jurídico também que me acompanha para saber aonde nós devemos entrar. Já que eu fiz um requerimento, eles disseram que não podia, porque só quem pode e não pode, porque de repente o poder executivo ou o prefeito podia sofrer uma penalidade. Será que isso não é omissão também? Será que Santa Rita não foi notificado? Como você está dizendo, desde 2019? O prefeito entrou no dia 1º de janeiro de 2017. Teve o parecer da ministra Carmen Lúcia em 2019. Eu não sei porque sua ligação ficou baixa, eu não escutei. Estou dizendo que teve o parecer da ministra Carmen Lúcia em 2019. Ficou baixo. Você entendeu? Pode falar. Muito bem, estamos aqui numa live remota, o De Frente com Coxinha, nesse novo sistema aí devido à pandemia. Aproveitar aqui e abraçar o Dr. Enéas Moraes, está acompanhando nosso programa de hoje, e mandando um abraço para todos nós aqui. Dr. Enéas, ele disse que a vacina realmente é a solução. E abraçar aqui o vereador Alisson Gomes também está aqui, acompanhando a live também, está também a postos aqui assistindo a nossa live. E Marcos Ferraz diz aqui, ó. Ele diz aqui, o aeroporto desde 2019 já pertence a Santa Rita e menos a receita do aeroporto. Isso é uma causa para um nobre vereador. Os vereadores levantaram esse questionamento porque é dinheiro público, é verba onde vai poder desenvolver vários trabalhos aqui na cidade de Santa Rita, né? Tenente Jair, o senhor já está ouvindo bem aí? Porque meu celular tem problema aqui no áudio. Pronto, eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar a entrevista com Indros e Arlindo, eu lhe faço uma nova chamada, tá bom? O seu telefone estava tocando. Amigos, daqui a pouco ele retorna para... E se o Jair retornar, as coisas vão surgindo e eu vou ter uma indagação a fazer para ele. Pronto, deixa eu aqui fazer uma nova chamada para ele. Pode falar, Indros. Bem, como hoje o tempo da nossa pauta está sendo sobre o Covid, tem uma também, já que polariza muito a para né? Já falamos um pouco da questão da educação. Uma outra questão também que tem deixado a desejar e que precisaria de uma atenção melhor era a questão de assistencial do nosso município, né? Existe justamente como um dos pleitos e demandas anual o envio de verbas destinado para 3 fontes, né? Para justamente a EPI para funcionários que atuam em CRAI, referência, POP. Essa mesma verba também ela é dotada para a compra de equipamentos para o trabalho remoto, também para o socorro e assistência de vítimas de alta vulnerabilidade, com cestas básicas e a aquisição de colchões, jogos de cama, deu socorro a pessoas, inclusive, para que venha ser um centro de recolhimento de moradores de rua, para que venha a ser ocupada. Cada prefeitura ela recebeu as verbas e justamente teria que haver um planejamento, um plano, como iria se distribuir diante dessas 3
Ainda existe uma questão muito assim paulatina de falta de informação que chega à população de como a questão da ação social e assistencialismo foi realizado dentro de Santa Rita. Isso que a secretaria ela se tornou muito apática de ação social nesses últimos tempos, resumindo a prestação de informações e capitalização de pessoas do Bolsa Família, né? Ela tem deixado isso a desejar. E justamente que uma dessas verbas vai a dotação são de cestas, né? E vem do governo elencando os itens que podem vir até itens até mesmo para pessoas que têm problemas intestinais ou têm dietas regradas, né? Justamente, mais uma vez, a única contrapartida presente esse projeto, quais são os fontes, nomes de servidores que estarão utilizando esse EPI, e a gente não viu esse tipo de ação realizada aqui, né? Ela foi distribuída igualmente para todas as prefeituras do Brasil, utilizando esse sentido. Então, a gente vê muito essa questão, a assistência social também, que é uma das terceiras frentes, deixada de lado, justamente dentro dessa pandemia que estamos enfrentando. Não é uma situação só isolada de Santa Rita, ela permeia as prefeituras de toda a Paraíba, principalmente as mais ricões do nosso estado, mas é algo que precisa ser levantado, trazido e tido essa informação ao público, né? O nosso portal de transparência hoje ela se resume a uma linha onde você lança algo, tem que pesquisar nessa linha e às vezes você não tem a devolutiva certa porque não adequou o termo, né? Além da transparência, é muito capenga ainda. Professor Arlindo. Na verdade, exatamente o que Indro está falando é realidade. A gente não ações sociais, que os prefeitos eles estão acionando forças unicamente para combate à Covid. Mas saber que em torno da Covid existem problemas sociais gravíssimos. Nós temos pessoas necessidade e do qual a prefeitura não estão chegando dentro. Como o Indros realçou, a gente não sabe o que está acontecendo no nosso alunado. Perdemos um ano, e esse ano não será alguns especialistas que mais de uma década está perdida em relação ao mas essa ação mundial de chegar efetivamente não se vê aqui e outros. Inclusive, algumas cidades com auxílio financeiro, e aqui em Santa Rita a gente não se vê nenhum tipo de auxílio, nem financeiro, nem a questão do auxílio de alimentos, de fazer um cadastramento das pessoas que realmente estão necessitadas para saber, e a prefeitura chegar novamente com uma ação para sanar a fome de pessoas. Hoje nós temos pessoas necessitadas. Parece que a era tão pródiga em fazer sopões, até os sopões nesse momento ela faz. Então faz isso. Agora não era o momento de fazer sopões, não? Porque a Jane Panto que anterior sopões, agora no momento que a população mais precisa, deixou de fazer. Muito bem. Esse é o nosso Diferente Coxinha de hoje, totalmente remota, com o professor e escritor Arlindo Caboclo, juntamente com o colunista político Indros Felipe. Eu vou pedir só licença a vocês para mim dar uma faturada, né? Já ia dizer, cadê o nosso comércio comercial da noite, né? Falar dos meus patrocinadores, as pessoas que nos ajudam a pagar a energia daqui e a internet. Daqui a pouco a gente volta. Muito bem, se liga aí na promoção da Fan Pizza, tá bom? Na compra de uma pizza G, você ganha na hora um potinho de sorvete de 250 ml, tá bom? Válido para delivery e balcão, tá bom? Então se liga aí, na Fan Pizza também tem outra promoção, que é essa daqui, ó. Na compra de 2 pizzas G, você ganha na hora 500 ml de sorvete ou açaí, você escolhe, tá bom? Promoção na retirada do balcão
E para a entrega, uma taxinha de R$ 6 lá na Fan Pizza. E toda quarta-feira, olha, toda quarta-feira você vai dispor de esfirras, umas deliciosas esfirras feitas com muito carinho lá na Fan Pizza, tá bom? E você que tá em casa, tá bom? Amanhã, essa hora não dá ainda, deixa eu ver, já vai dar 10 horas já. Você vai ligar para o delivery da Fan Pizza 988018744. 988018744, vai pedir, fazer seu pedido e você vai se deliciar da melhor pizza da região metropolitana. E amanhã, na hora do almoço, é claro, restaurante Chapa Quente. Esse restaurante eu indico para você, tá bom? Mais de 40 tipos de salada, churrasco, tudo isso lá no restaurante Chapa Quente, tá bom? Toda higiene que está sendo pedida pelas organizações de saúde, tá bom? Álcool em gel, máscara, tudo certinho, as luvas para você fazer o seu prato, tá bom? Tudo isso lá no Chapa Quente. Mas o seguinte, você quer comer em casa, você vai ligar para o delivery lá do Chapa Quente, tá bom? Então, lembrando aí, vai lá no Chapa Quente, abre as suas portas a partir das 11 horas da manhã. Abraçando a Elisiete e o nosso amigo Edivan. E hoje, a minha janta, hoje eu não vou jantar pizza, hoje eu vou jantar panquecas lá da DS Panquecas. Panquecas, filé parmegiana de frango e carne, lasanha bolonhesa, escondidinho de batata com queijo e calabresa, sobrecoxa, a passarinha, molho rosé, batata frita e muito mais. Então você vai ligar lá para o DS Panquecas, o delivery lá é o seguinte, ó, 986677813, 986677813, abraçando a vocês aí da DS Panquecas, tá bom? E voltando aqui, deixa eu colocar aqui meus convidados, porque agora a gente vai de política. Tem que ter aquela política pra gente dormir mais feliz, mais alegre. Mas antes da gente ir pra política, deixa eu aqui colocar o Tenente Jair para ele se despedir, né? Tenente Jair, gira esse seu telefone aí pra ficar a tela cheia. Eu acho que travou lá. A conexão dele não tá boa. Vamos deixar para outra oportunidade, né? Então vamos lá. Eu vou fazer a observação que eu ia fazer as indagações ao vereador Tenente Jair. Sim. Ele falou que o requerimento dele é pela isenção de IPTU para PMs e bombeiros. Sim. E por que não professores? E por que não outras categorias? Professor? Não, mas exatamente. Eu acho que é um projeto classista. Ele escolheu algumas as profissões. E ele sabe também que ele não pode legislar nesse sentido, de diminuição de receita. Mas ele faz essa pergunta: por que não colocar outras categorias? Inclusive, Sim. Tem categorias que ganham muito menos que professores e que os policiais e bombeiros e não entraram nessa leva do projeto. Mas depois quando ele entrar, em outro momento, ele responde essas indagações. Ele responde. Ele realmente continua lá travado lá. Ele fez uma nova chamada, mas continua lá travado, né? Indros, o que é que você tem de bom lá de Bahia, da cidade de Bahia? Bem, Bahia, como tem feito 3 destaques dessas últimas semanas, né? Houve justamente, como eu tinha comentado com o Jair, essa solicitação aí de vistoria nas merendas que têm sido distribuídas, né? Alguns vereadores até comentaram na sessão falando justamente sobre essa questão que tem sido uma má vontade até própria dos servidores que estavam na fazer. Isso campeou um debate justamente dessa qualidade de merenda que está sendo distribuída, né? Nesse período de pandemia das escolas. Então, foi designado alguns para fazer essa fiscalização. A gente está aguardando aí as próximas sessões legislativas, porque isso vai ser trazida à tona, né? A Prefeitura de Bahia, que tem sido destaque no Jesus Cristo, tem ressuscitado muito defunto. Todos os vereadores que praticamente perderam seus pleitos ou ficaram ali
nas suplências estão sendo ressuscitados através de secretarias ou aí de organizações de posicionamentos na gestão, né? Então, isso é um pouco ruim, né? Porque se eles perderam porque não tiveram uma atuação política nem administrativa tão boa nas suas gestões, então eles foram reprovados na urna, né? Mas eles estão aí ressuscitando como secretários, né? E o terceiro grande destaque também aí para justamente as pautas que têm se levantado de grupos prioritários, né? Inclusive a oposição lá tem cobrado esclarecimento justamente de um plano de enfrentamento ao Covid no sentido de retomada até das aulas. Então, tem gerado um grande debate que seria grupos prioritários. Os vereadores estão levantando demandas de porque os garis deveriam entrar dentro desses grupos, professores deveriam entrar dentro desses grupos, quase diante ao debate que tem ocorrido na Antônio Teixeira, né? Quando está sendo colocado que alguns grupos prioritários deveriam, algumas classes deveriam atender esses grupos prioritários. Foi aí os três grandes destaques que campearam as últimas sessões do meu político daquela. Falando também, até lembrando agora também, daí da possível ruptura também entre prefeito e seu, né? Professor Arlindo Caboclo, justamente esse mal-estar. Traga seus destaques da política. O que é que o senhor quer meus trazer destaques das novidades da política são algumas informações. Já começaram os movimentos, né, de alguns agentes políticos usando a eleição agora. Inclusive o Aldo já está se movimentando aqui em Santa Rita através do Rede, articulando apoios. Nós vemos a doutor Enésio. A doutor Enésio é a grande personalidade como um agente que agora ele se diz candidato federal, mas ele já antecipa uma candidatura para substituta. Eu acho que ele fazer esse modo de praticamente antecipar a eleição. Ele pode ter uma votação baixíssima aqui para deputado federal e sair mesmo que ele entrou nessa eleição. Então eu acho que ele deveria se concentrar na eleição para deputado federal, já que ele se apresentou com o Reginaldo Américo, que se apresenta como um candidato a deputado. Eu acho que é uma grande novidade. Eu fiz até nos stories alguns possíveis candidatos. A Gabi Brito, eu tenho que informar que a Gabi Brito está para sair candidata a deputada estadual. E recentemente, uma das maiores novidades é que o professor possivelmente candidato a deputado federal. Ele disse que o partido quer. Quando o partido quer, ele não nega. Então, se o partido quer que ele seja candidato a deputado, então grande possibilidade do professor sair candidato a deputado federal. Muito bem. Eu quero aqui já agradecer os amigos, são 10 horas da noite, porque se a gente for realmente falar de política, a gente vai adentrar até meia-noite, 1 hora da madrugada. Eu tenho aqui só que agradecer a vocês pela disponibilidade, por vocês somarem nesse projeto. Muito obrigado, amigos. Agradeço a você, Arlindo Caboclo, agradeço a você, Indris. Muito obrigado mesmo. Eu quero lhe parabenizar, Arlindo, pelas lives. Suas lives estão sendo muito boas, trazendo assuntos pertinentes e convidados também que estão vindo para somar. Parabéns. Obrigado, Luciano, pelo convite. Você sabe que assim você quiser que possa agradecer ao Indras também, que toda vez que eu faço lives, enriquecimento profundo de política, ele está sempre à disposição. E parabenizar novamente você pelo seu projeto de Coxinha. E bem, nesse momento difícil de pandemia, pedir para as pessoas nesse momento se cuidem um pouquinho, os exageros,
a vida é mais importante, a gente sabe que algumas pessoas trabalham, tem que trabalhar, mas se vão trabalhar, tenham cuidado bastante, cuidado com familiares. E Coxinha, mais uma vez, obrigado. E assim que precisar, estarei à disposição. Agradeço, amigo, agradeço. Indris, a você, Indris, muito obrigado também, tá bom, pela sua disponibilidade. E divulga aí o Leigos Politizado. Você também tem trazido muitas matérias boas, as suas participações aqui são de grande valia também. Eu quero desejar uma boa noite a todos, venham ter uma semana abençoada na presença de Deus e agradecendo a audiência. Passa lá no blog Leigo Politizado. Essa semana a gente disponibilizou aí 2 artigos inéditos de 2 colegas nossos que fazem parte desse projeto. Eles têm levantado algumas questões pertinentes, principalmente um dos artigos sobre a questão da saúde mental dentro desse contexto de pandemia e também sobre a conjectura do esporte, como ela tem enfrentado dentro dessa pandemia. Então passa lá no Leigo Politizado, é só colocar no Google e já vai ser direcionado lá para a plataforma do Blogspot. Obrigado, amigos. Boa noite para vocês, que Deus abençoe a vida de vocês, viu? E a gente se encontra em outra oportunidade. Valeu. Muito bem, gente. Estou finalizando mais um De Frente com Coxinha. Aproveitar aqui e já abraçar meu amigo Mano Costa, já que próxima sexta-feira ele vai estar comigo, Mano Costa, e o radialista e marqueteiro Petrônio Oliveira. Dose dupla, os dois vão estar aqui somando com a gente nesse projeto, trazendo muita política e vai ser muito bom. Tá muito bom, eu convido cada um de vocês, já espalha aí, porque sexta-feira tem o jornalista Mano Costa e Petrônio Oliveira, o radialista Petrônio Oliveira. Vai ser muito bom. E na próxima terça-feira eu já vou adiantar, viu? Já vou adiantar, eu não já vou se espalhar. Na próxima terça-feira terá comigo um bolsonarista e um lulista, um Lula livre. Vai ser muito bom. Vocês irão gostar. Tá bom? Grande abraço, gente. Boa noite. Ótima noite de terça-feira aí. Um bom restante de semana. Sexta-feira a gente se encontra com mais um De Frente com Coxinha. E hoje, nesse modelo aí remoto, né? Eu mesmo estou sendo o diretor de imagem, o operador de áudio, fazendo tudo, né? Grande abraço. Boa noite para vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Tchau, tchau.